Fala, meus queridos amigos, vamos falar um pouquinho hoje sobre audiência de instrução. Só um pedacinho, mas que vai te dar um bom norte aí para você poder ter bom êxito nas suas audiências, tá certo? Vem comigo, assiste essa aula até o fim, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. Tamo junto, forte abraço. Show de bola, minha galerinha, chegou aquela hora, instrução processual. Vamos falar sobre a instrução processual agora. É aquela hora que o coração faz prrr, quando chega no momento do pregão, você é chamado com seu cliente que entra na sala, você já sabe, é agora. Agora é a hora que o bicho vai pegar, porque o advogado precisa estar 100% com as antenas ligadas. Ata de audiência, o que está sendo perguntado, para não perguntar novamente, o juiz te dá uma dura ali, porque não prestou atenção. O que precisa ser feita uma pergunta mais aprofundada ou de forma diferente para obter a resposta que você deseja? O que você não deve perguntar para não obter uma resposta indesejada? Então, é uma série de circunstâncias que envolve ali. Qual o momento que eu devo interromper porque o advogado está fazendo uma pergunta de forma que está levando a testemunha a dar uma resposta por indução, né? Quando há uma indução ali para que a testemunha dê uma resposta do jeito que ele quer, ou até que a parte, o seu cliente, possa ser levado a dar uma resposta que, na verdade, por conta da forma que a pergunta foi feita, ela acaba distorcendo a realidade dos fatos, e aí você precisa, de certa forma, intervir. Quando é que eu devo intervir? Como que eu devo intervir? Ou até mesmo porque o juiz, de certa forma, ele é meio agressivo, ele está destratando o seu cliente ou o advogado da outra parte, enfim. Nesse momento aqui é como uma arena, um ringue, onde estão lá dois lutadores e os dois têm que estar ligados para não receber um golpe ali que possa lhe derrubar. A audiência, é claro, de forma muito mais clássica, mas a ideia é a mesma. A troca de ideias ali, de perguntas, de forma como as partes tentam provar é, é que os advogados devem estar ligados para se defender, para atacar na hora certa, saber como atacar, saber como perguntar para poder obter a resposta necessária e no final de tudo, é claro, você sair vitorioso na sua ação, ou seja na petição inicial, ou seja na defesa também, para que você possa, como aquele advogado que está defendendo o seu cliente, que de certa forma agiu corretamente, que uma ação indevida foi proposta contra ele, você conseguiu provar a verdade e saiu de lá com êxito e o seu cliente satisfeito. Então, esse é o momento da história do bicho vai pegar, beleza? Mas é isso aí, faz parte. Eu costumo dizer sempre que nós brigamos pelo direito dos nossos clientes. Melhor, nós compramos a briga dos nossos clientes. Não é isso? O cliente chega com um problema, é igual ao médico. O cliente está com um problema de saúde, o que ele faz? Ele chega lá e disponibiliza, o médico compra esse problema para resolver. O advogado é a mesma coisa. Você compra os problemas, a dor de cabeça do cliente, mas é claro, você não deve se envolver emocionalmente. Mas você compra aquela briga assim para dizer, vem cá, eu vou resolver. Né? O advogado ele é chamado para a defesa. Você foi convocado para defender o direito de alguém, certo? Então, é isso aí. Vou dar uma olhada aqui para melhorar para a gente. Beleza. Audiência de instrução. Nós vimos no nosso encontro passado que os processos pelo rito ordinário, ele tem aí essa separação desses atos, né? E a audiência ela tem ali basicamente dois momentos. O momento inicial, inaugural, onde tem ali a proposta de conciliação e o recebimento da defesa. Aí depois vai se abrir prazo para a manifestação do autor quanto às preliminares da defesa e os documentos, vai marcar perícia, se for o caso, vai abrir prazo para apresentação de quesitos à perícia e indicação de assistente técnico.
para acompanhar a perícia e vai se marcar a audiência, a sessão para a instrução processual, para a colheita de prova oral. Beleza? Então, assim, meus queridos, o que acontece? Inicialmente, é importante salientar que a audiência de instrução tem por finalidade precípua constituir a prova judicial, nesse caso, a prova oral. Porque tudo que for prova documental, nesse caso, já vai estar nos autos. É aquilo que no processo comum civil chama-se de fase de saneamento. O juiz ele faz todo o saneamento do processo para seguir para a audiência. Então, ele vai ali num processo mais lento. Só que no processo do trabalho, tudo é mais célere. Então, tudo se resolve ali. Tem audiência inicial, o juiz, nesse momento que o juiz ele faz o saneamento. Se tiver perícia, ele vai designar, vai dar a oportunidade do contraditório para as partes se manifestarem de algum documento novo, ou das preliminares da defesa, dos documentos da defesa, enfim. Então, essa é a fase de saneamento. Cumpriu toda essa fase, fez perícia, já tem laudo, já foi impugnado o laudo de perícia, enfim, pronto. Aí agora nós entramos na fase de instrução processual, na fase de colheita de prova, na fase de colheita de prova oral. Porque as outras provas elas já vão estar nos autos. Toda a prova documental, laudo pericial, tudo que for documento que o reclamante tem, ele já juntou. E que o reclamado também tem, ele vai juntar com a contestação. Quando ele protocolizar a contestação, ele vai juntar a documentação. Com a ressalva, é claro, de algum documento novo, que, por exemplo, as partes não tinham acesso até o momento de demandação ou até o momento de juntar da contestação. Aí sim, você fundamentando por que não foi juntado com a defesa ou mesmo com a petição inicial, você explicando ao juiz que ali se trata de um documento novo, porque a parte não tinha acesso antes, que dependia, por exemplo, de algum órgão para emitir aquele documento. Então, por isso, foi juntado posteriormente a data de juntada inicial ou da contestação. Beleza? Mas o ideal é que junte antes. Então, quando você já fez essa juntada, aí nós chegamos aqui nesse momento da produção de prova oral. Sendo assim, a prova judicial é nada mais, nada menos que a demonstração de fatos, tá duas vezes aqui, vou corrigir, de fatos que confirmam as versões alegadas pelas partes. Então, veja, as partes fazem alegações, então a instrução processual é o momento em que essas partes elas têm a oportunidade de comprovar o que foi alegado. Porque todo aquele que alega alguma coisa, em tese, ele deve ter como provar, seja por uma prova documental, ou seja por uma prova oral. Se você está arguindo que houve dano moral contra o seu cliente, você precisa provar como ocorreu esse dano moral. Não é isso mesmo? Então, nesse momento, você vai contar os fatos lá na inicial. Então, você tem que comprovar que aqueles fatos narrados lá, as alegações que foram feitas, ou até mesmo na defesa, dizendo que não houve dano moral e tal. Então, nesse momento aqui, tudo que foi arguído lá, você vai ter que provar oralmente, por meio da testemunha. Então, por isso que eu sempre digo, a testemunha, ela não é, em tese, ela foi arrolada pela parte, mas ela não é uma testemunha da parte. Ou seja, ela não é uma testemunha para comprovar aquilo que favorece aquela parte. Ela é a testemunha do processo. Ela está lá para dizer a verdade e o juiz vai tirar a conclusão dele. É diferente do que acontece, por exemplo, com o assistente técnico. O assistente técnico, ele é contratado, por exemplo, para a empresa para participar da perícia e dar um laudo que seja favorável à tese da empresa. Para negar, por exemplo, que o nexo causal do acidente de trabalho. Né? Então, nesse caso, o assistente técnico ele vai ali formular um laudo, pegar ali os dados e trazer um laudo que seja favorável para a empresa ou para o reclamante. Se, no caso, o reclamante contratar esse assistente técnico. Dificilmente acontece, porque o reclamante normalmente não tem dinheiro para contratar um profissional para fazer um laudo em seu favor. Então, veja, a testemunha ela não vai para o processo para testemunhar em favor da empresa ou em favor do reclamado. É por isso que se pergunta, você é amigo íntimo? Ah, porque se for amigo íntimo, ele não pode testemunhar. Então, essa pessoa ela não pode ser
uma pessoa que vai testemunhar, porque de certa forma ela tende, por ser amiga íntima, ela vai ter uma tendência natural em falar coisas que favoreçam o seu amigo, em tese, se for uma questão de amizade íntima. Então, a testemunha, ela precisa ser uma pessoa isenta desse interesse de favorecer qualquer das partes. Então, por isso que é um pouco complicado até para a empresa, quando leva uma testemunha, que é um funcionário, trabalha lá ainda. Se essa testemunha não trabalhar mais, eu acho que ela tem um peso maior para o juiz. Mas se essa testemunha ainda trabalha na empresa, então existe uma tendência da testemunha favorecer a empresa, até mesmo porque quer garantir o seu trabalho, por uma série de coisas. Então, nesse caso, é um pouco complicado. Mas a testemunha, volto a dizer, ela é testemunha do processo. Desta forma, a prova a ser realizada deve ser inerente aos fatos e não a direito. Por quê? As questões de direito, em tese, elas são provas, por exemplo, documental. Se já existe lá a assinatura da carteira, você não tem por que provar que existe o vínculo. O vínculo está lá comprovado na carteira de trabalho, a assinatura da carteira. Tá alegando hora isso, mas tem cartão de ponto, foi lá, a parte batia lá direitinho o ponto, a empresa chegou e juntou. Então, essa é uma prova material. Então, veja, o que você precisa provar são fatos que ocorreram no dia a dia, tipo, fazer hora extra. Então, são essas provas, não fazia. Horário intra-jornada é o que precisa ser comprovado. Porque as matérias de direito não precisa comprovar. Ele era contratado, a lei diz que a empresa deve depositar o FGTS, ele não estava depositando o FGTS. Essa é uma matéria de direito. A lei já diz que o reclamante ele tem direito, uma vez contratado. Então, nesse caso, você não precisa fazer prova. Chega lá e perguntar: a empresa depositava corretamente o FGTS? A prova está lá. Como é que a gente faz a prova? Pegando um extrato na Caixa Econômica, você vai mandar o seu empregado lá no primeiro atendimento, manda ele pegar um extrato da conta vinculada ao FGTS dele. Lá vai dizer todos os depósitos que foram feitos pela empresa, ou se não foi, se algum mês ficou faltando. Então, essa é uma matéria de direito que a lei já diz. A lei já diz que o empregado ele tem direito ao FGTS e que deve ser recolhido mês a mês pela empresa. Deve ser depositado. Se isso não aconteceu, aí não precisa ser uma matéria de fato a ser provado em audiência. A lei já diz, então já é devido nesse caso. Já é devido. É importante ainda dizer que as provas que serão realizadas na instrução têm relação unicamente com as alegações dos fatos controvertidos no litígio. Então veja, o que você precisa provar é aquilo que você está dizendo que é devido por tal motivo. Eu estou dizendo que o reclamante, ele pegava o serviço, o início da jornada dele era às 7 da manhã e que ele encerrava a sua jornada às 21 horas. A reclamada está dizendo que ele, tudo bem, ela concorda que ele iniciava às 7 da manhã. Mas a reclamada, na sua defesa, argue que ele encerrava a sua jornada às 17 horas, portanto, não havia direito ao pagamento de horas extras. Então, qual é o fato controvertido? O início da jornada é incontroverso. As partes concordam que se iniciava às 7 da manhã. O que é controvertido é o final da jornada, que a defesa diz que é 17 e o autor diz que é às 21 horas. Então, o que precisa ser provado na audiência é esse horário final da jornada. Em tese, você não precisa nem perguntar qual era o início da jornada, porque isso já está comprovado. As partes já concordam com isso. É incontroverso. Mas o que é controverso? O que as partes discordam? O que elas estão discordando em suas teses? Então, é isso que precisa ser provado. Beleza? Neste contexto, as provas devem envolver a solução do que é controverso. Sendo assim, cada pergunta feita tem por finalidade comprovar o que o seu cliente sustenta e também, em contrapartida, desconstituir o que o seu adversário sustenta, o que ele fala na sua defesa. Então, toda pergunta que você faz, você vai fazer
com o intuito de ou retirar a confissão da parte contrária no depoimento pessoal dela. Quando você pergunta para esta parte, ela responde. Vamos supor, está lá o preposto da empresa e você pergunta qual era o horário do final da jornada do reclamante. Aí ele diz às 21 horas. Se ele falou às 21 horas e na defesa está dizendo que é 17 horas, houve aí uma confissão. Beleza? Então, a sua pergunta ela foi suprida. Quando a testemunha vier, você não precisa nem mais perguntar isso, porque já houve a confissão. Como a parte é ouvida primeira, já houve a confissão desse quesito horário de final da jornada. Ou seja, já está comprovada a hora extra. Aí você vai perguntar, porque você sustentou lá na inicial, quais são os dias em que ele trabalhava. Ah, ele trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, da hora até tal hora. Então, você conseguiu ali obter a confissão da parte. Então, nesse caso aí, você já não precisa nem perguntar à testemunha. Mas essa prova ela já foi constituída pela confissão da própria parte. Certo? Então, nesse caso, essa parte já foi suprida aí em audiência. Saliente-se ainda que existem fatos que não dependem de prova. São eles. Existem fatos que não dependem de prova? Sim, muitos deles. Veja, aqueles fatos que são considerados notórios. Por exemplo, o próprio juiz pode salientar que se trata de fatos notórios e de conhecimento público. Nesse caso, é importante que, ainda assim, a parte tente realizar a prova para evitar prejuízo futuro, sobretudo se o conhecimento notório for local. Se o juiz negar a produção da prova, sob a alegação de que o fato é de notório conhecimento, o advogado deve requerer ao magistrado que conste o indeferimento da ata. Por que isso? Você vai marcar o processo dizendo que o próprio magistrado já disse que tinha conhecimento daquele fato, ainda que seja local, e se a sentença ela vier negativa, você em grau de recurso pode dizer, ele mesmo falou que o fato era notório e depois ele negou o pedido. Então veja, como que seria, Salvador, me dá um exemplo aí desse fato notório. Digamos que houve ali naquela região, porque esse fato notório ele pode ser de forma nacional ou ele pode ser local, apenas naquela cidade. Às vezes, numa cidade interior, vamos supor, um fazendeiro lá, os fazendeiros daquela região, eles costumam fazer uma espécie de trabalho escravo. As pessoas trabalham por diversas horas e tal. E aí, teve uma matéria do jornal que foi lá e demonstrou tudo, e todo mundo já estava sabendo, todo mundo ficou sabendo naquela região, né? É de conhecimento local, tipo, passou no jornal daquela região, na TV daquela região, informando que existia aquele tipo de trabalho, que as pessoas trabalhavam durante muitas horas, que as horas extras não eram pagas e tal, e muitos dos trabalhadores reafirmaram essa tese. Então, é de conhecimento público e notório. Então, nesse caso, o juiz já pode dizer, não, eu já tenho conhecimento disso aqui, ou seja, porque ele viu toda a matéria, ele assistiu toda a matéria. Então, nesse caso, só que aí, o que acontece? O ideal é que, ainda assim, o fato é notório, mas a parte ela pode requerer até para evitar um prejuízo futuro, uma negativa. Né? E vamos supor, o juiz não tem conhecimento. Se ele disser que tem, você manda constar em ato. Se ele não tem, se ele não falou nada sobre o assunto, o ideal é que você faça, constitua a sua prova. Embora se tem uma matéria, por exemplo, pública no jornal, você pode trazer aquilo ali, o link daquela matéria e juntar na sua petição inicial, já como forma de sustentar a sua tese também. Mas esses fatos em tese, eles não vão precisar de prova, produzir prova oral, porque já existe, já é de conhecimento de todos. Às vezes, em cidade pequena, todo mundo já sabe de tudo. O juiz que ele trabalha numa cidade pequena, ele já tem conhecimento que tal empresa, uma empresa grande, os funcionários fazem hora extra e eles não pagam. É de conhecimento ali da região, todos já sabem. Os fatos confessados. A parte alega algo na inicial ou na contestação, porém, no depoimento, faz uma confissão expressa ou fictamente. Ou seja, a parte afirma serem verdadeiras alegações da parte contrária. A confissão é exatamente isso. Quando a parte ela confirma a tese do adversário. Quando ela simplesmente confirma, é o que eu estava dizendo.
Quando o preposto chega lá e ele, ao invés de dizer que a parte trabalhava até as 17 horas, ele confirma a tese do autor, não, trabalhava lá até as 21 horas, ou seja, houve aí uma confissão, às vezes até na própria defesa. Então, na defesa, porque aqui já é uma prova oral, né? Mas na defesa, imagine o seguinte, na própria defesa, a parte já faz constar lá que realmente a parte trabalhava até esse horário, ou se for um vínculo, não, realmente trabalhava e tal. Então, já foi confessado, isso não tem que se provar. Era uma matéria de prova se ele negasse, mas se ele já confessou, se ele concorda que realmente não houve pagamento. Por exemplo, recentemente eu tive um grupo de trabalhadores que a empresa, ela na defesa, ela já reconhecia que não tinha pago as verbas rescisórias. Então, nesse caso, tudo bem, era prova documental, mas ainda que fosse, vamos supor, a extra, não, tudo bem, ela reconhece que as horas extras eram feitas e não comprova que foram pagas, já houve confissão, então não tem porquê ter uma audiência para poder comprovar isso. Quando dos fatos há presunção legal da existência ou veracidade do fato em favor de uma das partes. Então, veja, fatos que não dependem de prova quando há a presunção legal. Quando é que isso acontece? Os exemplos disso. Assinatura da CTPS. Então, a empresa vai poder dizer que não trabalhou, no caso desse. Já tem a assinatura do CTPS. Não pagou as verbas rescisórias. Mas já existe ali a comprovação da veracidade dos fatos pela assinatura da empresa na carteira de trabalho do trabalhador. No caso, os exames de gravidez de uma trabalhadora que comprova a estabilidade gravídica, ela já comprovou ali, ela tem direito, já está comprovado. Dentre outros casos. Fatos admitidos como incontroversos. E como é que é isso? Tipo, seria a questão dos confessados? Sim, porque aquilo que foi confessado, ele já é incontroverso, já faz parte. Mas aqui a gente traz o seguinte, ó, sejam de fatos admitidos pela parte, quando ele confessa, ou mesmo por documentos que comprovem a incontrovérsia. Pode acontecer quando a parte não impugna determinado documento ou ainda concorda com a juntada de determinado documento pela parte contrária. Então veja o seguinte, a parte juntou o documento e você, advogado, não impugnou aquele documento. Ou seja, você não impugnou, então você concorda com a juntada daquele documento. Logo, esse documento ele é incontroverso. É por isso que o reclamante ele propôs a ação. A reclamada ela precisa impugnar todos os documentos. Se ela não impugnou, é porque ela concorda. Certo? Ela concorda com aquele documento. Ou então se impugnou de forma genérica. Então, aquele documento específico, ele fala ali alguma coisa que é inerente à discussão na ação e que não foi impugnada. Então, nesse caso, se não houve impugnação, de certa forma, ela está quedando-se inerte e o documento ele deve ser acolhido pelo juiz como aceito pela parte contrária. Então, nesse caso, você não precisa nem fazer prova em audiência. Você só vai apontar ao juiz. Se o juiz, por exemplo, for marcar uma audiência, tem aqui um pedido de justa causa. Mas eu juntei os comprovantes de horas extras que o reclamante assinava e a empresa não impugnou. Ou então, se a empresa juntou os cartões de ponto e você não impugnou esse cartão de ponto, então você não pode nem constituir prova em audiência. Para você fazer prova em audiência, a empresa juntou os comprovantes. O que você tem que fazer? Impugnar cada um deles. E lá, especificamente, impugnar esse documento para que você possa fazer prova. Se você não impugnar, o juiz ele vai indeferir o seu pedido de prova oral ou qualquer pergunta relativa a hora extra, porque o documento foi juntado e você não impugnou. Ok? Então, juntou documento referente à hora extra, que é a discussão que você tem lá, você tem que impugnar todos esses documentos. Beleza? Vamos ver aqui o nosso próximo tópico. Aqui. E aí nós temos que a prova oral sempre será direcionada aos fatos controvertidos, como dissemos. A título de exemplo, digamos que a discussão travada trata de horas extras.
realizadas e não pagas. Então vejamos como é que isso acontece. Assim, as perguntas devem ser direcionadas para descobrir se as horas extras eram efetivamente realizadas. Então você, reclamante, o que você tem que comprovar? Qual é a sua preocupação inicial? É se essas horas elas eram realizadas. Porque assim, se a empresa juntou lá documentos tipo contra-cheque, comprovam as horas extras pagas, aí você tem que avaliar. Tem a assinatura do reclamante? Se não tem, o documento, você vai impugnar dizendo que o documento foi produzido unilateralmente e que também não tem a concordância do reclamante, até porque não tem a assinatura dele. Se a empresa juntou, você tem que ver com o reclamante, porque às vezes a empresa ela dá os documentos e façam que os reclamantes assinem a concordância como se estivessem recebendo. Então, o que você vai comprovar aí? Que houve vício de vontade, que não foi espontâneo, que a parte, na verdade, não queria assinar, mas por conta de que ela queria garantir o emprego. E aí, é claro, você tem que informar o seu cliente que ele tem que ter testemunhas que também comprovem essa tese, de que eles, mesmo não querendo assinar e concordar com o pagamento das horas extras, porque não eram pagas, comprovar. Se o pagamento era feito por transferência bancária, aí tem também essa questão que você pode comprovar que a transferência daquele valor ali não aconteceu. Então, são formas que você vai utilizar para comprovar a sua tese. Importante que as perguntas não induzam a resposta das partes e testemunhas. Tipo, como é que você não pode fazer pergunta ou não pode deixar que o advogado da parte contrária faça? São as perguntas que induzem a resposta. Tipo, o reclamante trabalhava até às 17 horas, não era? Ou seja, você só está pedindo para ele confirmar, você está induzindo a resposta. A empresa exigia que os empregados trabalhassem até às 20 horas, não era? Então, esse tipo de pergunta, primeiramente, ela deve ser indeferida pelo juiz. Mas se não for, você, enquanto advogado, se o advogado da parte contrária faz esse tipo de pergunta, você excelência pela ordem. O colega está induzindo a resposta. Então, eu gostaria que Vossa Excelência intervisse nesse sentido. Pronto, o juiz, provavelmente, ele vai intervir, dizendo, realmente não pode, doutor. Então, você tem que estar ligado como que as perguntas estão sendo feitas. Então, vamos lá, a gente está querendo provar hora extra. Veja se essas perguntas dão margem a tão somente respostas como sim ou não, como a gente tem visto aí acontecer. Por exemplo, a título de exemplo, que eu vi em alguns lances aí que aconteceram na tal da CPI que está acontecendo nesse momento no país. Então, esse tipo de pergunta, se feita pelo advogado da parte contrária, caso o juiz não indefira, você deve intervir imediatamente e pedir ao juiz que indefira a pergunta por estar induzindo a testemunha ou o seu cliente, nesse caso, a dar a resposta que o advogado deseja. Então, você deve ficar ligado nesse sentido para não dar margem nem dar espaço a outra parte fazer a produção de uma prova indesejada que vai derrubar a sua tese. Então, veja, se você está em uma audiência, o ideal é que as perguntas sejam feitas da seguinte forma: a gente está querendo extrair hora extra. Vamos lá, vamos imaginar então que você é o advogado da reclamada dessa vez. E você está perguntando a testemunha do reclamante. Então, como é que você vai perguntar? A testemunha iniciava o trabalho que horas? Aí ela vai responder às 7 da manhã. Qual a horário de saída da testemunha? 17 horas. Sabe informar qual horário se iniciava o trabalho do reclamante? Aí ela diz 13 horas. Beleza. Vamos dizer que a tese do reclamante é que realmente ele inicia 13 horas. Aí você, como advogado da reclamada, você vai perguntar: sabe informar qual o horário que o reclamante encerrava a sua jornada? Aí a testemunha diz 2 da manhã. Aí você consegue perceber aqui a incongruência, como é que essa testemunha que sai às 17 horas, ela pode afirmar que o reclamante saía às 2 da manhã, se ela não está mais na empresa, certo? Então, você consegue perceber que essa testemunha ela é frágil para comprovar as horas extras. Veja que ela sai às 17. Como que ela vai saber se o reclamante sai às 2 da madrugada? Quando a testemunha traz essa informação do horário que o reclamante encerra a sua jornada na madrugada, sendo que ela já não estava mais no ambiente de trabalho, qual
próxima pergunta que você deve fazer? Pensa um pouquinho, o que você vai perguntar agora? Então, assim, provavelmente, meus amigos, você pensou em perguntar à testemunha como você sabe que o reclamante encerrava a jornada 2 da manhã se você não estava mais na empresa. Provavelmente você pensou nisso. Mas nesse momento, o aconselhável é que a dica é que você não faça nenhuma pergunta nesse sentido. Você simplesmente deixa para arguir isso nas razões finais. Por quê? Porque senão você vai dar margem para que a testemunha ela se justifique. Que ela diga, por exemplo, não, mas tem dia que eu trabalho até 2 da manhã e aí eu saía junto com ele. Para que ela dê, na verdade, ali, para que ela tenha a oportunidade de justificar por que ela deu essa resposta. Então, você, como advogado, você tem que estar esperto. Você pergunta a hora que ela entra, a hora que ela sai, a hora que o reclamante entra, a hora que ele sai, os dias da semana que ela trabalha, o dia da semana que ele trabalha. Ou seja, você está fazendo uma pergunta de forma indireta para obter a resposta certa. Beleza, então ela deu aquelas respostas lá atrás, então o que você vai fazer? Você vai guardar, você não vai dizer nada. Nem mostrar que sabe, nem dizer para o juiz nada nesse momento. Você vai continuar a instrução. Nas razões finais, porque as razões finais nós já demonstramos que não é para fazer um resumo de todo o processo, mas para você pontuar questões que aconteceram na audiência. Então, nesse momento, acabou a audiência, o juiz, normalmente o juiz de trabalho, eles não gostam muito de razões finais, já falei, até por conta do tempo deles, enfim. Mas ele vai dizer, olhar para você e vai dizer, razões finais reiterativas, doutores, ela de certa forma já induz para que o advogado diga sim, reiterativo. Mas existem momentos que é necessário você aduzir. Se você entender que não, tudo bem. Mas se você entender que é necessário aduzir, você tem que aduzir.